Olá, sejamos todos bem-vindos a mais esse encontro que o Núcleo Espírita Segue a Jesus permite fazermos de forma virtual, comentando alguma passagem do Evangelho, Atos dos Apóstolos, à luz do Espiritismo. Convido a todos, então, que elevemos os nossos pensamentos até Jesus, que possamos sentir Sua presença diante de nós, nos acolhendo, amparando, acalmando totalmente o nosso ser, e rogamos a Ti, Jesus, que as nossas mentes e os nossos corações estejam abertos e receptivos para a lição do dia de hoje. Que seja feita a Tua vontade sobre todas as coisas, agora e sempre. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos fazer um comentário sobre o item 14, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O nome do título desse comentário está sobre o suicídio e a loucura. Esse tema faz parte, então, daquilo que Kardec deu o nome de Bem-aventurados os aflitos, onde ele junta várias bem-aventuranças, tá, que Jesus trouxe. Bem-aventurados os que choram, os que têm fome, os que têm sede de justiça, enfim, todos aqueles que sofrem no planeta Terra, que Jesus proferiu no Sermão do Monte. Kardec juntou tudo isso e dá o nome de Bem-aventurados os aflitos. Então, na vida, nós encontramos pessoas que são calmas, que são resignadas com a condição de vida que têm, com a forma de vida que levam, compreendendo que, acima de tudo, está o nosso Pai Criador, controlando, comandando, tendo o pulso de tudo o que acontece no universo. Por outro lado, encontramos também pessoas revoltadas, pessoas incrédulas, que às vezes até negam a existência de Deus. Muito disso ocorre diante das provas, das dificuldades por que passam, e acabam negando, porque só enxergam a vida na matéria. Claro que uma pessoa que é perseguida, uma pessoa que é injuriada, uma pessoa que passa fome, que fica ao relento nesses dias frios que tem se sucedido na região sul-sudeste, até na centro-oeste, isso tem levado as pessoas a revoltas, né? Mas deveríamos repensar isso, porque a grande diferença está na resignação que o espírito tem da forma que ele enxerga as pessoas, os acontecimentos, a família, o trabalho. Então, o que quer dizer isso? Essa resignação é: eu preciso trabalhar, eu estou num trabalho, eu consigo obter recursos para eu sustentar a minha família. Então, por que eu tenho que reclamar? Se as coisas não estiverem boas, eu posso procurar outro trabalho, eu posso me movimentar, mas eu ficar reclamando é o oposto de ser resignado. O resignado é aquele que compreende aquela pessoa mais difícil que às vezes habita no mesmo lar. O resignado é aquele que compreende que precisa trabalhar de forma honesta, ética e moral, mesmo tendo que conviver com pessoas difíceis, com pessoas que às vezes perseguem, que às vezes criam injúrias, difamações. Para isso temos o recurso da prece, para nos fortalecer e para acalmar essas criaturas. Então, quando nós compreendemos porque
estamos vivendo esta ou aquela situação, porque convivemos com esta ou aquela pessoa, porque estamos nesta ou naquela cidade, porque moramos neste ou naquele país. Quando tudo isso passa a ser compreendido, parece que num passe de mágica essas situações vão perdendo importância, porque nós vamos descobrindo que estamos aqui para viver e que quem nos criou, Deus, é a fonte inesgotável de amor. Ele nos criou por amor, para amarmos, para sermos felizes. Então, quando o meu olhar passa a ser dessa forma, eu valorizo a minha família, eu valorizo o meu local de trabalho, os meus amigos, eu valorizo qualquer que seja a situação, o local ou a pessoa. E quando a compreensão existe, eu desenvolvo em mim mesmo a serenidade. Então, a serenidade é um atributo que todos nós, espíritos criados por Deus, temos, mas que cada um vai conquistar no tempo que despertar a sua consciência. E para despertar a serenidade, é preciso compreender que somos uma alma que passa por uma vida e de forma muito rápida e logo retorna à sua condição de espírito no mundo espiritual, levando consigo as conquistas nesta vida ou, infelizmente, as más atitudes, as más palavras, os maus pensamentos que desenvolveu. Então, serenidade é uma conquista que todos nós podemos ter um dia. Para chegar nela, começamos pela compreensão. E qual a importância da serenidade? A serenidade, quando desenvolvida, ela nos protege. Ela evita que mergulhemos em caminhos que nos levam à insatisfação, cujo passo seguinte chama-se depressão. E não para. Uma pessoa deprimida, se não tiver uma reação, se não tiver um bom convívio, um bom acompanhamento clínico, médico, ela mergulha mais ainda na depressão e pode caminhar para situações mais graves, como a loucura, como perder a sanidade, desequilibrar a sua força mental. E mais grave, há casos que chegam ao suicídio. Então nós precisamos desenvolver a serenidade. E volto a dizer, a serenidade é fruto da compreensão da vida que temos para enfrentar. Todos nós somos fortes, Deus nos fez fortes para enfrentarmos as situações. O que acontece é que as contrariedades da vida, quando eu acho que estou na família errada, quando eu acho que estou no emprego errado, quando eu acho que estou no país errado, essa contrariedade leva à perturbação psíquica. Aí está o grave. Porque a perturbação psíquica tem aliados que também vão se perturbar, seja o emocional e principalmente o espiritual. Então, contrariedade é uma coisa que cada um precisa trabalhar em si. Compreender que está no país certo, que está na família certa, que está no trabalho certo, desde que seja um trabalho bom, honesto, digno, ético e de moral elevada. A perturbação, quando chega ao nosso psiquismo, ao nosso emocional, ela corrói toda a força que Deus nos deu. E aí não conseguimos mais enfrentar as contrariedades. Achamos que somos fracos, indefesos, quando na verdade somos fortes. Porque Deus é onipotente, é a força maior que possa existir em todo o universo. E nos fez potentes também.
Claro que nós temos uma potência limitada à grande potência que é Deus. Mas quando olhamos para Jesus, vemos nas suas experiências, nas suas andanças, a força que ele tinha para enfrentar as calúnias que sofreu, as perseguições que sofreu, o julgamento cheio de falhas que enfrentou. Por quê? Ele tem uma força íntima que ele descobriu e que Deus deu a ele, mas também deu a nós. Essa força íntima, só uma coisa destrói: a perturbação que permitimos se aproximar de nós. Então, não fiquem perturbados, confiem em Deus e confiem em si mesmo, porque somos criaturas feitas por Deus. Então, carregamos força para enfrentar qualquer situação. Qualquer que aparecer, estaremos prontos para enfrentar. E a doutrina espírita diz: as coisas do mundo são como são. Sim, tudo acontece dentro de uma lei maior do Criador que rege todo o universo. Porque tudo acontece com a permissão dele. Ah, mas as coisas estão ruins, as pessoas são más, leis injustas, impostos e não sei o que mais. Tantas coisas que ouvimos. Mas em tudo isso há uma permissão de Deus, porque são frutos das escolhas que o próprio ser humano desenvolve. Hoje somos consequência das vidas passadas que tivemos. E amanhã seremos a consequência da vida atual que estamos realizando. Uma vez que eu aceito Deus, que eu acredito que Ele exista, que Ele é a sua sabedoria máxima que tem no universo, então eu compreendo que esses acontecimentos, não só na minha vida, mas em todo o planeta, em cada país, em cada estado, em cada cidade, em cada rua, em cada lar, todos esses acontecimentos só ocorrem dentro das suas sábias leis. Então, Deus permite que tudo isso aconteça, porque cada situação dessa traz uma lição. Que lição? De compreendermos quanta coisa errada é feita para que não façamos as mesmas coisas o dia que tivermos oportunidades de tomarmos decisão. Então, quando eu compreendo isso, eu descubro que há um propósito em cada coisa. O que eu devo fazer, então? O que me diz a doutrina espírita sobre isso? Ela diz: o caminho da serenidade é o caminho que eu devo percorrer. Há um propósito nisso que eu estou passando. E qual é esse propósito? Quando eu descubro, eu aprendi uma lição. O meu caminho fica mais sereno. Eu não vou mais ficar triste. Também não vou carregar amarguras nem decepções, porque as pessoas às vezes falham. Mas eu não vou me decepcionar. Eu vou aceitar as pessoas como elas são. E eu vou exemplificar aquilo que eu estou aprendendo com Jesus. Porque Jesus teve pessoas que marcaram fortemente a ele, não é? E ele, com todo o amor, sublime como foi, a todos perdoou, até Dimas, que é conhecido como bom ladrão. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Dimas reconheceu a autoridade moral de Jesus. E na cruz disse isso. E Jesus disse: logo mais estaremos juntos no meu reino. Então, Dimas ensina, Dimas, que foi ladrão, ensina e foi perdoado na cruz. Então Jesus já nos perdoou, qualquer que tenha sido o ato, o pensamento, a palavra que tenhamos praticado. Porque Ele sabe que ainda somos pequeninos, espiritualmente falando, e frágeis, e precisamos da ajuda dEle. E quando reconhecemos o erro, Ele nos perdoa. Essa é a força que nós temos, que nós precisamos,
que vai fazer com que nós nos movimentemos. E uma vez fortalecidos, a nossa razão não se perderá. Logo, não cairemos na depressão, tampouco na loucura, tampouco pensaremos em suicídio, porque veremos que a vida é tão curta e é tão boa de se viver, como a vida é maravilhosa, mesmo com todas essas dificuldades, que nada mais são do que lições, do que aprendizados que precisamos correr. Então, fortes, jamais seremos perturbados. Jamais alguém irá tirar a nossa serenidade, a nossa tranquilidade. Então, vamos refletir em tudo aquilo que por acaso nos incomoda. Busquemos a lição que está aí, nessa relação, nesse acontecimento. Assim, a nossa razão ficará preservada. E a razão preservada é a força que Deus nos deu para enfrentar a situação. Por isso encontramos pessoas resignadas, porque são fortes, espiritualmente falando, e transparecem isso na calma e na serenidade com que enfrentam os seus problemas, com que convivem com as pessoas mais difíceis que possam existir no planeta Terra. Mas, se por qualquer razão alguma dificuldade ainda existir para se relacionar, para se reconduzir, para retomar o bom caminho, porque às vezes sabemos que é difícil, dependendo da vivência por que passa uma ou outra pessoa, então fica aqui a recomendação. Procure o NESG, o Núcleo Espírita Segue a Jesus. Ele tem tantas formas de atendimento, por telefone, virtual, tem trabalhos virtuais, tem esse tipo de atividade, mas tem outras mais reservadas, mais privadas, pessoas que aguardam a sua ligação, que aguardam o seu contato para uma conversa, para esclarecer alguma coisa, para ajudar a compreender Jesus e se fortalecer naquilo que ele nos ensinou. Então, não desanime, não se desespere. O Núcleo Espírita Segue a Jesus está sempre de braços abertos para te receber, para conversar. Infelizmente, nos dias de hoje, apenas por telefone ou de forma virtual. Mas ajuda, mas é importante, porque você vai se sentir acolhido, vai se sentir no aconchego de um ambiente de paz, de harmonia e de muito amor. E assim, então, eu convido a todos para que agradeçamos a Jesus por poder ter um momento como esse, onde mergulhamos nos ensinos que ele nos trouxe e nos mostra como somos fortes se quisermos a ajuda dele. Jesus, adentre em nossos lares, coloque suas luzes em todos os ambientes, envolva cada pessoa com quem convivemos em nossos lares, especialmente aquela que estejamos com alguma dificuldade, que isso possa se dissolver com as tuas luzes e que eu possa abraçá-la, conversá-la e ter uma vida mais próxima. Também com os meus amigos, Senhor, que aquele que se parece difícil para mim possa receber de Ti também, Senhor, essas luzes e possa, no seu íntimo, na sua mente, no seu coração, receber esse amor que vamos doando daqui, para que possa ver em nós mais um dos filhos de Deus e que possamos conviver como irmãos que somos em Deus. Que os nossos locais de trabalho, Senhor, sejam repletos da Tua luz, de paz, de harmonia e de muito amor. Que haja compreensão, que todas as pessoas nesse local de trabalho possam caminhar na mesma direção da prosperidade material,
e espiritual. E assim, Senhor, te agradecemos por mais este encontro e que possamos permanecer com a tua paz e o teu amor até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus.